A sequência de Godzilla e Kong, o Novo Império, ela acaba de ter a sua data de lançamento confirmada. Agora a gente sabe quanto tempo a gente vai ter que esperar para irmos novamente ao cinema ver os nossos titãs favoritos em ação. Entretanto, muita gente tem se perguntado o que fez a Legendary confirmar a data desse próximo filme com tanta antecedência. Será que existe um grande plano de lançamentos para os próximos anos, incluindo séries para o streaming e também outros projetos do Monsterverse? Se prepara porque tudo isso e muito mais a gente vai ver agora nesse vídeo de hoje. Então já chega nele deixando seu like e se inscreve aqui no canal se por acaso essa for sua primeira vez aqui. Eu sou Eric Brelais e vamos junto para mais um vídeo. As pessoas que foram ao cinema assistir o mais recente lançamento do Monsterverse certamente saíram das sessões com uma certeza, que era a franquia não ia parar em The Empire. Eu sei que isso pode parecer meio óbvio para algumas pessoas, principalmente agora que sabemos que esse filme ele se tornou a maior bilheteria do Monsterverse com uma arrecadação de quase 600 milhões de dólares ao redor do mundo. Mas a gente não pode esquecer, pessoal, que antes do lançamento de Godzilla e Kong, o Novo Império, não haviam confirmações de um próximo filme e isso alimentou teorias pela internet de que esse poderia ser o encerramento da franquia de monstros gigantes. De qualquer forma, quem assistiu The Empire deve ter percebido que o seu encerramento acaba abrindo ainda mais portas de ganchos, de futuras continuações. Por um lado, Godzilla retorna para o seu novo território, localizado agora no Coliseu de Roma, enquanto aguarda o seu próximo desafio. Já lá na Terra Oca, o seu rival Kong assume o posto de rei dos primatas e chega ao covil da Terra Oca com os dois novos aliados dele, o Zuko e a Shimu. E por último, mas não menos importante, a gente vê a Mothra restaurando a barreira que protege o povo Eyrie e em seguida ela voa para explorar novas partes da Terra Oca. E com isso, a gente consegue ver 3 núcleos diferentes de tramas que podem ser trabalhadas em futuras produções. No caso, a gente precisa voltar a ver o Godzilla, o Kong e a Mothra se juntando novamente para uma próxima história. Talvez faça muito mais sentido dar a cada um deles o seu próprio arco para depois, no futuro, eles se reunirem mais uma vez contra uma ameaça que vai estar no nível superior àquela que a gente viu em The Empire. Se esse vai ser o caminho que vai ser escolhido, a gente ainda não sabe muito bem, mas uma sequência já foi confirmada oficialmente pela Legendary. É isso mesmo que você ouviu, pessoal. Foi anunciado recentemente que o próximo filme da franquia depois de Godzilla e Kong, o Novo Império, está em desenvolvimento e agora as produtoras resolveram confirmar também a data do seu lançamento. É isso aí. A gente já sabe quando o próximo filme do Monsterverse ele vai chegar aos cinemas, mas infelizmente não vai ser tão imediato assim como a gente estava imaginando, como a gente gostaria, A data anunciada pela própria Legendary para a sequência de Godzilla e Kong é 26 de março de 2027, ou seja, 3 anos após o lançamento de Godzilla e Kong, o Novo Império. O curioso sobre essa data é que a gente chegou a ter uma pequena pista sobre isso no próprio Godzilla e Kong The Empire, lançado recentemente. Poucas pessoas devem ter percebido isso, mas os acontecimentos desse filme se passam justamente no ano de 2027. Podemos ver isso nessa cena em que a data aparece no canto desse televisor, aonde está sendo mostrado o Godzilla repousando no Coliseu. Talvez esse seja um claro indício de que os acontecimentos dessa franquia se passarão logo após o que a gente viu em The Empire. Ou seja, a gente não vai ter um intervalo de tempo tão grande entre as duas histórias. Sem falar que no caso de não ser uma coincidência, pode ser que os planos da Legendary já fossem de lançar uma sequência no ano de 2027 desde o começo. Sendo assim, o fato de Godzilla e Kong, o Novo Império ter sido um grande sucesso de bilheteria não alterou na previsão de lançamento deles. Me parece que a Legendary já possuía um plano muito bem definido para a continuidade do seu Monsterverse e esse intervalo de 3 anos entre um filme e outro pode acabar se mantendo como uma espécie de padrão entre eles. Afinal, tivemos Godzilla vs Kong, lançado no ano de 2021, The Empire, lançado em 2024, e agora a sequência chegará em 2027. Com isso, ainda resta a gente saber qual vai ser o caminho que esse próximo filme vai seguir. A maioria dos rumores apontam para um terceiro filme do Godzilla, mas a presença do Kong e de outros titãs é algo que não dá para descartar, pessoal. Até porque se pegarmos o padrão de um filme sendo lançado a cada 3 anos, e agora o King Kong ele não esteja presente nesse próximo filme, o gorilão ele poderia ficar até 6 anos sem aparecer nas telonas. E de verdade, acho que tanto eu como você, a gente concorda que a Legendary ela não vai seguir por esse caminho. Ainda mais depois de ter 2 filmes lançados recentemente, na qual esses 2 filmes têm um foco maior no Kong. Então é bem provável que esse próximo filme do Monsterverse a gente
gente volte a ver os dois titãs protagonistas vindo a aparecer. Mas caso a Legendary prefira dar ao Godzilla um terceiro filme e só ele aparecer como protagonista da trama, isso não quer dizer que o Kong ele vai estar sumido o tempo todo dentro desse filme. Como eu acabei de falar, tirar o gorilão desse filme, que será lançado em 2027, pode fazer com que ele demore mais alguns anos para vir aparecer nas telonas do cinema. Porém, a gente não pode esquecer das telas menores, ou seja, né, os streams. Atualmente, o Monsterverse ele possui uma parceria bem da hora com a Apple TV Plus, e eles estão lá justamente para produzir algumas séries spin-off. A primeira lançada foi justamente Monarca Legado dos Monstros, que foi muito bem avaliada entre os fãs. Tanto que uma segunda temporada ela já foi confirmada e deve começar a ser produzida a qualquer momento. Vale lembrar que a cena final do último episódio da série mostrava justamente o Kong no meio de uma tempestade na Ilha da Caveira. Então isso pode indicar pra gente que essa segunda temporada ela vai partir dali, trazendo o Kong como o foco central da trama. A primeira temporada ela teve um foco muito maior no Godzilla, em tudo que envolvia ele. Agora, já que a gente teve um salto temporal na série e tá presente dentro da Ilha da Caveira, pode ser que o foco seja muito mais no Kong. A Apex ela tá presente dentro dessa trama, então será que a gente poderia ter algo parecido com um Mecha Kong sendo produzido? Talvez um negócio mais como se fosse antes do Mecha Godzilla vir aparecer? Talvez o Kong tenha lutado contra um Mecha Kong dentro dessa história? Enfim, pessoal, são inúmeras possibilidades para ser explorada em uma segunda temporada de Monarca Legado dos Monstros. Afinal, tanto no Godzilla vs Kong, como também numa revista em quadrinho Godzilla e Kong The Hunters, a gente percebe que a humanidade ela não parou de produzir os seus Jaegers, vamos dizer assim. Ainda existem muitos robôs gigantes que são criados para lutar contra os titãs. Inclusive, nessa revista em quadrinho, o Godzilla The Hunted, o Kong chega a lutar contra um robô gigante. Então, imagina ver isso então agora na tela do streaming. Seria da hora, né? Se esse for o caso, faz sentido que nos planos da Legendary, o Godzilla ele ganha um terceiro filme solo em 2024, enquanto o gorilão ele ganha mais destaque, né, lá no streaming. Mas aí que tá faltando mais um dentro dessa conta, né, que é a Mothra. A gente não pode esquecer dela. Na minha opinião, ela poderia muito bem receber a sua própria série spin-off. Talvez a Rainha dos Monstros não tenha tanta popularidade suficiente para estrelar uma produção cinematográfica, mas certamente um projeto voltado para o streaming teria bons números. Então é aquela coisa, por mais que essa data de 26 de março de 2027 para o próximo filme da franquia ainda vá demorar muito para chegar, a gente não vai ficar todo esse tempo sem conteúdo não. A Legendary divulgou apenas a data do próximo filme, mas provavelmente ela vai estar lançando outros projetos até lá. Sem falar que o fato deles anunciarem essa nova data com tanta antecedência mostra pra gente que eles confiam bastante no projeto Monsterverse e já tem tudo planejado para os próximos anos. Embora que eu concorde com quem acha que esse próximo filme poderia sair, né, com bem menos demora. Eu até entendo quem diz que dar mais tempo para produção é algo positivo e tal, afinal quanto maior for o prazo, dá mais chance de sair bom as paradas. Mas eu realmente não sei se isso é tão verdade assim. O próprio Godzilla e Kong Novo Império, ele foi lançado 3 anos após o Godzilla vs Kong. E mesmo assim, vários pontos negativos existem, tanto no roteiro como também no CGI do filme. Então eu não acredito totalmente que esse filme foi lançado lá para 2027 com a intenção de dar tempo suficiente para os produtores entregarem algo melhor, né, um trabalho muito bom. Tudo bem que eu não sou um grande produtor de filme, eu não tô lá fazendo os filmes e tudo mais, mas eu acredito que em 2 anos dava para entregar algo no mesmo nível do The Empire. É por isso que eu tô dizendo aqui pra vocês que é muito mais provável que essa data tenha a ver com outros projetos da Legendary que vão ser lançados nos anos anteriores, como no caso das séries e spin-offs que eu comentei agora há pouco. Sem falar também de outros projetos que a produtora ela tá focada e que não tem relação direta com o Monsterverse. Eu digo isso porque a Legendary ela não anunciou apenas a data dessa sequência de Godzilla e Kong Novo Império. O que aconteceu foi que a produtora revelou boa parte do seu calendário de próximos anos, né, dos filmes que vão ser lançados, incluindo a sequência do Monstroverso. Um bom exemplo disso que eu tô falando é outra franquia de sucesso que a Legendary possui atualmente, que é Duna. Em 2024, tanto o Godzilla e Kong Novo Império como Duna Parte 2 foram filmes lançados no mesmo ano com um intervalo muito curto de tempo entre os dois. E apesar de terem sido produções diferentes, pode ser que a Legendary tenha chegado à conclusão de que a bilheteria de ambos poderiam ser ainda melhor se tivessem sido lançados em um período diferente, já que nesse caso a produtora ela não precisaria dividir a sua atenção no marketing deles ao mesmo tempo. Talvez seja por isso que a sequência de Duna foi anunciada para 2026 e a sequência de Godzilla e Kong para 2027. Tudo dentro do cronograma muito bem planejado pela Legendary e seus executivos. Mas agora, pessoal, eu quero saber a opinião de vocês sobre tudo isso que a gente falou nesse vídeo de hoje. O que você achou dessa data desse próximo filme do Monsterverse? Acha que eles poderiam lançar muito antes? Quais projetos você acha que vai rolar durante esse período? Tá ansioso para a segunda temporada da série
série da Monarca? Deixa todas as suas opiniões sobre isso aqui nos comentários que eu quero muito saber. Muito obrigado a você que assistiu esse vídeo até aqui. Não sai dele antes de deixar seu like e se inscrever no canal. Um beijo, um abraço e até a próxima. Tchau!